A cozinheira é Jandira, mas esta é forte, tão forte que é evidente. Uma de minhas irmãs estava visitando-me. Jandira entrou na sala, olhou sério para ela e subitamente disse: a viagem que a senhora pretende fazer vai se realizar. E a senhora está atravessando um período muito feliz na vida. E saiu da sala. Minha irmã olhou para mim, espantada. Um pouco encabulada, fiz um gesto com as mãos, que significava que eu nada podia fazer. Ao mesmo tempo em que explicava, é que ela é vidente. Minha irmã respondeu tranquila: bom, cada um tem a empregada que merece. Benjamin Moser nos lendo um trecho de Clarice Vírgula, esse livro que ele escreveu e lançou nos Estados Unidos no ano passado, um sucesso de crítica por lá e indo para a 4ª edição com mais de 30 mil livros vendidos aqui no Brasil. Benjamin Moser, um americano que mora na Holanda e que se interessou por Clarice. Como é que isso aconteceu, Benjamin? Eu conheci Clarice na faculdade quando eu estava fazendo português nos Estados Unidos e eu a conheci com vários livros que eu achei meio infantis. Eu não sabia que a gente estava lendo literatura mesmo, porque a gente mal falava português. Era o 3º semestre e a gente estava assim, pegando livrinhos desse tamanho, e só para começar na leitura. E quando eu peguei o último livro do curso, foi A Hora da Estrela. E logo na primeira página, eu que mal falava a língua, já, como muita gente tem com Clarice, eu já sentia essa coisa que estava diante de uma pessoa importante e fascinante, e que todo leitor de Clarice reconhece. Eu acho aquela sensação de descobrir Clarice, que para quem gosta, nem todo mundo gosta, mas quem gosta, gosta mesmo, e não tem mais saída. E aí você empreendeu uma longa pesquisa, que foi sua tese, e que virou esse livro, e que, como eu disse, é um sucesso, né? Qual a escritora, Clarice, que você revela aqui dentro? Qual a escritora que você descobriu, Benjamin? Eu queria revelar mais do que a escritora, eu queria revelar a pessoa, porque ela sempre fazia questão de dizer que não era nenhum monstro sagrado, nem nenhuma coisa esquisita, mas era uma pessoa, mas também, que é verdade, mas do outro lado ela também era uma grande artista, e então eu queria revelar como os dois lados da arte e da personalidade se vincularam e se desentenderam e se entenderam. E sobretudo eu queria revelar uma pessoa humana que alcançou coisas quase sobre-humanas, numa vida bastante difícil, numa vida muito dramática, porque às vezes tem escritores com vidas muito interessantes, mas com a obra não é muito interessante, que viveram muita coisa, mas a obra tem alguma... Ou, pelo contrário, que são grandes escritores, grandes artistas, mas que viveram no campo isolado, assim, fazendo os seus livros, mas sem uma vida muito fascinante para contar. E a Clarice tem as duas coisas. Ela é uma escritora absolutamente fascinante e também teve uma vida fascinante. Então foi uma sorte minha descobrir uma pessoa que teve os dois lados. E que você revela nesse livro, inclusive, Benjamin Moser estará na Flipporto, outra festa literária que acontece em novembro em Olinda, Pernambuco, onde ele inclusive foi fazer a pesquisa do livro e foi também para a Ucrânia. Quanto tempo demorou essa pesquisa? Com quem você conversou? Quais foram suas fontes? Olha, eu tive muitas fontes no mundo inteiro, porque eu fiquei viajando. É uma coisa que você começa pensando que o arquivo da Clarice está no Rio, na casa de Rui Barbosa. Então você vai lá. Mas tem coisas lá. Mas também, quanto mais você penetra nessa pesquisa, quanto mais você descobre coisas totalmente inesperadas. E eu, por exemplo, fui para a Ucrânia, e você não espera descobrir muita coisa lá não. Porque faz quase 100 anos que a família saiu de lá, 90 anos. E não ficou muita coisa lá, mas até estando na terra dela, você descobre coisas tão esquisitas como na aldeia dela, que estava no século XVII, numa fronteira dos impérios polonês de um lado e turco de outro lado. E foi uma região sempre muito violenta. Então, o que fizeram é que todas as casas nessa aldeia, que é uma aldeia que
ao lado de que Paraty é São Paulo, sabe? Uma coisa bem 3 ruas, assim. Mas o interessante dessa aldeia, você entra nas casas, embaixo de todas as casas tem túneis. E são túneis de 3 metros de altura, são coisas enormes. E até tem rios subterrâneos que passam por aí. Então, quando os invasores chegaram, que foi muito regularmente durante séculos, toda a aldeia sumiu e foi se esconder debaixo da terra. Com o gado, os cavalos, é por isso que tiveram isso. Então, Nossa, é uma coisa. Conta aqui. Eu conto, é uma coisa metafórica de outro lado, que a Clarice que está sempre cavando para profundidades inesperadas. E você repara com isso lá, é uma coisa que, se você fosse escrever ficção e você botasse isso, seria um pouco exagerado. Mas é verdade. Você testemunhou que isso aconteceu mesmo. Tá, isso estão aí ainda os túneis. Você pode entrar, qualquer casa tem uma entrada no porão, assim, que você desce muito profundo e pode se fechar aí. É uma coisa que eu achei muito engraçada. E essa coisa que eu falei sobre a ficção e a ficção que ela fazia e a vida dela se tocam em muitos pontos. Mas não são sempre os pontos que você esperava.